Bom dia a todos. Eu gostaria de cumprimentar a mesa na presidência do Dr. José Helder, dizer da minha honra e da minha satisfação de poder estar numa mesa junto com o professor Sacha, com quem eu comecei a aprender direito tributário, e além disso, de poder compartilhar com meu amigo, meu colega de PUC, o professor João Paulo. Agradeço a presença de todos vocês e fico feliz de um auditório tão cheio, depois de um evento de tantos dias, de pessoas interessadas em direito tributário. Nós ficamos felizes com isso, né, professor? Quando eu pensei no que eu falaria nessa conferência a respeito de direito tributário e dentro dessa questão da advocacia, eu escolhi conversar um pouco sobre a tributação da advocacia de uma maneira geral, mas no sentido de, além de auxiliar os advogados nessa gestão dos seus escritórios, de também, a partir dessa perspectiva de visão da tributação da advocacia, que vocês também, a partir daí, pudessem tirar pontos polêmicos, pontos complexos, que pudessem auxiliá-los nessa questão com o cliente, no aconselhamento com o cliente, na opinião com o cliente, que isso também os ajudasse nesse sentido. Então, ultimamente, quando nós pensamos em tributação, e vários tributaristas, doutor Janira, que tanto o tempo vai passando, nós estamos percebendo que, antigamente, a gestão da tributação, ela era dada ao contador, ao controller da empresa, ao departamento contábil, e o gestor, propriamente dito, ele não participava desse processo de tomada de decisão a respeito de qual tributação a empresa se inseria. Hoje, não é mais assim. Nós vamos ver, até por uma questão de responsabilização penal dos gestores, a gestão hoje, para se tornar eficiente, é aquela gestão que tem presente, que enquadra como importante a gestão da tributação. Então, um gestor eficiente hoje, ele cuida de uma série de questões, mas ele também precisa estar informado a respeito das questões tributárias e ele precisa de participar desse processo sendo o responsável pela tomada de decisão. Então, o gestor hoje é aquele que compreende a tributação na qual ele está inserida e ele arca com as consequências disso. É óbvio que ele não tem, às vezes, conhecimento nessa área, e aí que os advogados e os contadores entram no sentido de oferecer opções para que ele possa tomar a decisão mais adequada de acordo com a perspectiva que ele tem. Então, nessa perspectiva, eu organizei a minha fala aqui no sentido de fornecer aos advogados, tanto enquanto sociedade ou enquanto pessoa física, um leque de informações para que todos nós, e eu também, e enquanto gestora de um escritório, pudéssemos tomar as decisões mais adequadas. Nós, na advocacia, às vezes temos a dificuldade de ver a nossa profissão como um negócio, e um negócio que precisa ser gerenciado, que precisa ser pensado, que precisa ser planejado. Então, eu, na minha experiência particular, acredito que o mais difícil da advocacia não são as questões próprias da profissão, fazer petição, audiência, julgamentos. O mais difícil é esse gerenciamento da atividade que cada vez tem se profissionalizado mais. Então, como que é a tributação na advocacia? As sociedades de advogados ou advogado autônomo, eles têm a mesma tributação do que qualquer outra empresa ou qualquer outro autônomo. Nós somos classificados dentro de um esquema de tributação, que é o esquema da tributação das sociedades de profissionais liberais, e somos prestadores de serviço aos olhos do fisco. Então, nós não temos uma tributação que seja uma tributação própria da advocacia.
a advocacia se insere num contexto de tributação, principalmente no contexto da tributação dos prestadores de serviços. Então, nós temos a pessoa jurídica, ela tem que recolher o imposto de renda, onde ela pode optar pelo lucro real e o lucro presumido, como eu vou explicar um pouco mais detalhado. Ela tem que recolher a contribuição social sobre o lucro, ela tem que recolher o PIS e a COFINS, que são tributos federais muito importantes hoje em termos de arrecadação. Ela tem que recolher as contribuições previdenciárias patronais, dentro das formas como os prestadores eles têm que recolher. E nós temos o imposto que incide diretamente sobre a nossa atividade, que é o imposto sobre serviço de qualquer natureza, que é um imposto municipal. Cada município tem a sua legislação e as suas próprias regras. E, há 2 anos atrás, nós passamos a poder optar pelo Simples Nacional. Os advogados eram proibidos de optar pelo Simples Nacional, e, há 2 anos atrás, a legislação autorizou que os advogados aderissem ao Simples, e isso, de alguma maneira, fez com que a tributação dos escritórios, da advocacia, se tornasse um pouco mais facilitada e um pouco mais razoável. E aí, no decorrer, eu vou conversar com vocês se é vantagem o Simples, se não é vantagem, até quando que é vantagem e quando não é. Nós temos que pensar também que existe um universo muito grande de advogados que exercem a profissão na condição de autônomos. São pessoas físicas que exercem a profissão sem a necessidade de constituição de uma pessoa jurídica. E a pessoa física, ela recolhe o imposto de renda, assim como qualquer outro contribuinte, podendo optar pela declaração completa e pela declaração simplificada. Na opção pela completa, os advogados têm uma peculiaridade, que também é uma peculiaridade dos profissionais liberais, que eu também vou explicar um pouco, que é o livro caixa. E recolhemos, enquanto autônomos, as contribuições para autônomos e administradores. E também é importante ressaltar que mesmo o profissional autônomo, ele tem que se inscrever na prefeitura e ele recolhe o ISS como autônomo, como advogado autônomo. Porque muitas vezes as pessoas têm a impressão de que o ISS é um imposto devido só pela empresa e que o autônomo não teria que recolher o ISS na pessoa física, o que não é verdade. Todos os municípios que têm o ISS estruturado também têm uma forma de recolhimento fixa para autônomo, um valor fixo, para auxiliá-lo nesse processo de cumprimento da sua obrigação, em razão da sua atividade. Primeira questão que surge é o lucro real, lucro presumido. Qual é o melhor, qual que é o mais vantajoso? Então, o lucro real é uma forma de tributação para fins de imposto de renda, onde a pessoa jurídica é tributada pelo lucro efetivo. Então, se faz uma apuração do resultado do exercício, trimestral ou anual, e se tributa efetivamente o lucro da empresa. Deduz as despesas e o que sobrar, se esse resultado for positivo, é tributado pelo lucro real. E também tem a opção, o lucro real é um direito de toda e qualquer sociedade, o lucro presumido é uma opção de recolhimento do imposto de renda de forma presumida. O que se presume? Presume qual que é o lucro da empresa. E essa presunção do lucro, com base no faturamento, então presume que um percentual do faturamento seria o lucro efetivo daquela determinada sociedade. Essa presunção é fixada em lei, existe uma tabela de alíquota do lucro presumido e cada atividade tem uma alíquota de presunção do lucro de acordo com o objetivo social. Então, as empresas comerciais e industriais, elas aplicam um percentual de 8%, enquanto os prestadores de serviço aplicam um percentual de 32% sobre o faturamento. E eu até dei um exemplo numérico sobre esse valor que é encontrado em esses 32% do faturamento, aplica-se a alíquota do imposto de renda, que é 15%, tanto na modalidade do lucro real quanto no lucro presumido. Não existe diferença de alíquota do imposto de renda numa forma ou noutra. Então, a alíquota é sempre a mesma, 15%, com um adicional de 10% naquilo que exceder a 20 mil por mês. Então,
o lucro presumido é uma vantagem ou não é uma vantagem? Então, em se tratando de prestadores de serviço, pela nossa experiência, o lucro presumido tem se mostrado vantajoso. Eu conheço pouquíssimas empresas que se dedicam à prestação de serviço que o lucro presumido não seja uma possibilidade vantajosa de tributação. Porque nós não trabalhamos com margens fixas, como as empresas comerciais e industriais. O prestador de serviço, ele agrega uma margem que elas além dela não ter uma correspondência muito efetiva com o custo, então quem vende esse equipamento, ele tem um custo de aquisição, e sobre esse custo de aquisição ele coloca uma margem, e sobre essa margem ele oferece esse novo valor à tributação. No caso da prestação de serviço, nós não temos um custo sobre o qual recai uma margem. Além disso, o custo da prestação de serviço, ele tende a ser um custo um pouco reduzido, baixo, considerando a margem de lucro que pode ser aplicada. E, além disso, os prestadores de serviço fixam margens de acordo com o mercado, de acordo com o freguês, as margens são fixadas. Então, isso faz com que o lucro presumido acabe sendo uma modalidade mais vantajosa para os prestadores de serviço. Mas não confiem nisso plenamente. Hoje em dia, em razão de outros tributos, como a repercussão da escolha entre lucro real e lucro presumido e o PIS e a COFINS, é preciso que se faça uma conta para efetivamente chegar à conclusão de que o lucro presumido é uma forma mais vantajosa. Nós também recolhemos a contribuição social sobre o lucro, como eu falei, que segue os mesmos moldes do imposto de renda, a contribuição sobre o PIS e a COFINS, que são contribuições que incidem sobre a receita bruta, o faturamento. E com relação a recolhimento sobre o faturamento, eu também gostaria de pontuar com vocês uma questão polêmica que tem nos desafiado e muito própria da nossa atividade da advocacia, que é a questão do reembolso de despesas. Então, nós, às vezes, recolhemos custas para o cliente, adiantamos algumas despesas dos clientes, recolhemos as custas, despesas com transporte, a cópia, o xerox que nós cobramos do cliente, que nós transferimos para o cliente. E é de praxe que essas despesas que são reembolsadas, que elas sejam faturadas via um documento que chama nota de débito, e a nota de débito cobra essas despesas que foram adiantadas e emite-se a nota fiscal somente com relação ao valor dos honorários. Isso tem gerado muito questionamento por parte do fisco. O fisco cada vez mais se torna eficiente, cada vez mais tem acesso às nossas informações, e hoje em dia existe um questionamento sobre o que pode e o que não pode ser faturado com nota de débito. E aí, depois, a jurisprudência, principalmente administrativa, em respostas de consulta, tem se consolidado no sentido de que tudo aquilo que é custo da atividade, então, na minha opinião, na nossa atividade, o xerox, o telefone, aquilo que efetivamente é um custo da prestação de serviço, isso não pode ser faturado via nota de débito e tem que compor a nossa receita bruta, e nós oferecemos esse valor à tributação. Nós só podemos segregar da nossa receita bruta aquelas receitas que são recebidas, são receitas de terceiros, são recebimentos de terceiros. São despesas que nós fazemos em nome de outra pessoa. Então, essas despesas em que isso fica claro que nós estamos realizando em nome da outra pessoa, pode ser faturado via a nota de débito e pode ser excluído da base de cálculo tanto do PIS da COFINS, do imposto de renda no lucro presumido, assim como do Simples Nacional, para aqueles que são optantes do Simples. Eu queria dizer que isso é uma questão polêmica, isso tem gerado muita discussão, e é importante ter muito cuidado nesse momento para fins de evitar autuações nesse sentido. Então, o critério que eu considero um critério mais conservador e um tanto quanto aceito
é que o custo seja oferecido à tributação e aquilo que é já contraído em nome do cliente, que esses valores sim possam ser subtraídos. Nós temos uma discussão enorme com relação ao imposto sobre serviços de qualquer natureza, porque nós temos um regime de exceção que não é do advogado, é uma exceção para os profissionais liberais. Então, os profissionais liberais, eles têm uma forma diferente de recolhimento do ISS. A regra geral do ISS é um percentual sobre a receita bruta, sobre o valor dos honorários, no nosso caso, só que o Decreto-Lei 406/68 nos assegurava um regime diferente, que era um recolhimento num valor único por profissional daquela determinada prestadora de serviço, advogado, médico, contador, de profissões liberais. Eu confesso para vocês que esse é um regime de tributação que incomoda o fisco municipal. Eles se veem muito incomodados quando eles pensam que os advogados ganham muito dinheiro e que eles pagam um imposto de uma forma muito mais benéfica do que outros prestadores de serviço que estão no mercado e não têm a mesma capacidade econômica dos advogados. Então, eu já tive a oportunidade de ser conselheira do Conselho de Contribuintes do município de Belo Horizonte e já pude conviver com essa insatisfação do fisco com relação a esse regime exceptivo dos profissionais liberais. E confesso que existem em Belo Horizonte existem várias autuações de sociedades de advogados nesse sentido, porque eles pretendem identificar um caráter empresarial na atividade. E aí, essa expressão caráter empresarial é uma expressão muito subjetiva. O que seria um caráter empresarial numa atividade de profissionais liberais? Então, é certo que hoje, nós, para podermos sobreviver nesse mundo, temos que ter uma pegada empresarial no nosso negócio. Nós não podemos nos dar o luxo de não enxergar a nossa atividade considerando uma gestão eficiente, a reunião do meio mais producente, o menor custo. Então, várias coisas nós temos que considerar que seriam perspectivas dessa natureza empresarial. O que incomoda muito os fiscos é o número de advogados na banca de advocacia. Quanto maior o número de advogados, eles entendem que o caráter empresarial estaria mais presente. E aí surge uma dúvida, qual que é o número exato? 50? 100? Por que o 51 seria e o 50 não seria? Então, esse é um critério que tem se mostrado um pouco de difícil aplicação, mas pelo menos eu acredito que nesse ponto o STJ tem sido muito firme e tem decidido sempre no sentido que deve olhar o contrato social. Se o contrato social não indica esse caráter empresarial, que deveria permanecer o regime exceptivo para a sociedade de advogados. Aí tem uma decisão que é até um pouco de 2015, e é uma decisão onde que essa questão da análise do contrato social se mostra presente. O que é analisar o contrato social? Do ponto de vista prático, é se a sociedade de advogado não é limitada. Toda sociedade de profissionais liberais que se constituir sobre a forma de uma sociedade de responsabilidade limitada, ela deixa de ser aplicado o regime exceptivo e ela cai na regra geral do ISS. Mas, se no contrato social a previsão de responsabilidade é uma previsão ilimitada, como é o nosso caso na advocacia, até pela questão das normas do Estatuto da OAB, então nós teríamos direito ao regime exceptivo. Uma outra questão importante, e também que, do ponto de vista prático, para nós não faz muita diferença, é o fato de que, para que a sociedade goze desse benefício, é preciso que ela seja uniprofissional. Só pode ter advogado, só pode ter contador, só pode ter médico. Não pode haver, ainda que exista uma natural complementariedade das atividades, como o advogado, o contador, o médico, o enfermeiro, o fisioterapeuta,
Isso se tiver uma divergência de profissões, um complexo de profissões, a jurisprudência é no sentido de que não aplica o regime exceptivo. E aí surge a questão do simples. O simples é uma evolução, não é uma evolução, é uma vantagem ou não é uma vantagem? Então, como tudo, no sentido de que eu vou caminhando com vocês, não existe nada que seja vantajoso ou não a priori. Nós temos que aprender a fazer contas e a projetar cenários na nossa atividade, assim como a atividade do cliente. Nós não podemos chegar lá e falar assim, você é um prestador de serviço, então seu caso é de lucro presumido. Então, hoje, a economia, a crise, a escassez tem exigido mais de nós, no sentido de fazermos contas e avaliarmos as perspectivas do cenário. O Simples, em 2018, sofreu uma alteração substancial que impactou muito sobre a tributação da sociedade de advogados. Nós tínhamos antes uma tabela com aproximadamente 12 alíquotas, com faixas, com um escalonamento muito maior. A partir de 2018, nós passamos a ter uma tabela com 6 faixas de faturamento, que seriam os faturamentos para enquadramento no Simples. E vocês podem perceber que as 3 primeiras faixas, 4,5, 9 e 10,20, essas primeiras representam uma tributação de fato, só pela análise da alíquota um pouco mais reduzida. Mas a partir da 3ª faixa, nós temos um aumento substancial das alíquotas do Simples em 14, 22 e 33. Existem estudos, ontem o doutor Stanley também conversou um pouco sobre isso, existem estudos de que, quando você estiver entrando na 4ª faixa, que você deve fazer conta e avaliar o cenário. Porque muitas sociedades de profissionais liberais, que estão incluídas nessa tabela do Simples, a partir da 4ª faixa, já não vale mais a pena ser do Simples, ela deve voltar para o regime do lucro presumido, recolhendo a tributação normal, separada, e não de forma unificada pelo Simples. Vocês estão vendo que quem é da 6ª faixa, de fato, o Simples não é uma boa perspectiva. Uma alíquota de 33% sobre o faturamento é muito alto. Então, quem está na 6ª faixa, eu já digo que essa 6ª faixa, de fato, não vale a pena optar pelo Simples. O Simples também tem uma questão importante, por isso que eu falo com vocês que é preciso avaliar cenários, que é a questão do ISS. Quem opta pelo Simples abre mão do regime, o regime exceptivo com o cálculo do ISS fixo por profissional. Quem adere ao Simples passa a recolher o ISS junto com o Simples através de um percentual sobre a receita bruta. Então, às vezes, essa diferença com relação ao ISS pode alterar a opção, a decisão a respeito da adoção do Simples ou não, como regime de tributação daquela sociedade. Eu não nego que o Simples tem várias vantagens. Tem a questão da arrecadação simplificada, tributação única simplificada, embora eu odeie a ideia de imposto único. Tem a questão de um único número, que é o CNPJ, e isso identifica a empresa perante o fisco, isso também tem uma vantagem. A contabilidade, de alguma forma, é uma contabilidade mais simples. O regime de caixa faz com que as questões sejam resolvidas de uma forma menos complexa, é o dinheiro que entra, é o dinheiro que sai, não é isso, doutor Jani? Então, isso também facilita para poder ver quais são os efeitos daqueles recebimentos e daquelas despesas. E também tem vantagens nessa questão da licitação, no desempate, nos processos licitatórios. Mas também tem desvantagens, e aí, não só na advocacia nós devemos pensar, mas também muitos clientes de vocês, empresas de um porte menor, que não têm lucro, não têm uma faixa de lucratividade, e essas empresas são submetidas a um recolhimento mensal sobre o seu faturamento, sem poder efetivar deduções da sua atividade econômica, o que onera muito a atividade dessas empresas, dessa atividade, que ainda não é uma atividade de grande porte, é uma atividade que está se desenvolvendo,
Então, e ela acaba tendo um custo de recolhimento de tributos, ainda que a sua capacidade comercial não suporte esse recolhimento. E eu acredito também, e isso é um posicionamento pessoal, que eu tenho pensado muito sobre isso ultimamente, que esses regimes muito elásticos, tentando abarcar um grande número de pequenas empresas e empresas de médio porte, que isso, no fundo, desencoraja o crescimento. Eu vejo vários clientes que têm horror de sair do Simples, porque têm medo de ser uma tributação mais excessiva, mais complicada. Então, eles preferem retrair a sua atividade empresarial para poder se manterem no Simples. E isso, de uma forma geral, eu acho que é ruim para a economia. A gente teria que buscar mecanismos para a atividade empresarial crescer, prosperar, empregar gente, e não uma atividade que pretende ficar pequena em razão da tributação que ela se submete. E se nós tivéssemos uma tributação adequada, isso nunca iria acontecer. Porque, se nós pensarmos, o fisco vive do desenvolvimento da atividade econômica. E se a atividade econômica retrai, a arrecadação também cai. Então, se nós tivéssemos uma política séria de tributação, considerando o efeito disso sobre a atividade econômica, nós jamais poderíamos ter mecanismos que desencorajassem a economia em alguma medida. Embora as empresas realmente pequenas, elas precisem de um regime diferenciado. E isso, na prática, leva à sonegação, porque muitas empresas omitem receitas, não emitem nota, para poder ficar dentro do limite do Simples. Criam 3, 4 empresas com todos os parentes da família, o 2 com um, 2 com a outra, para poder sempre manter dentro do Simples, e às vezes sem nem fazer conta se tudo isso está valendo a pena ou não. Então, eu queria também, nessa perspectiva da mensagem que eu queria deixar, é essa da questão de uma decisão gerencial mais estratégica, eu queria indicar uma ferramenta que eu acredito que tem sido muito útil, que é o simulador do Sebrae. Então, se vocês tiverem dúvida se vale a pena ou não optar pelo Simples, o Sebrae tem uma ferramenta que está disponível na internet de forma gratuita, que merece ser propagada aqui nesse momento. Você encontra Sebrae, simulador, Simples, e lá você fornece os dados, a receita bruta, e o simulador já te dá a opção de qual que é a tributação que você se submete, ajudando o pequeno e o médio empresário a tomar a decisão a respeito da opção pelo Simples ou não. Eu queria falar com vocês que uma coisa eu tenho que admitir: a tributação da sociedade de advogado ou dos prestadores de serviço na pessoa jurídica é mais reduzida se nós compararmos com a pessoa física. Isso salvo raríssimas exceções, a tributação na pessoa jurídica é uma tributação favorecida se comparada com a tributação que o autônomo se submete. Só que nós temos que pensar isso tudo com muito cuidado, porque esse processo de pejotização da prestação de serviço tem levado a situações que não existiam antes, que são advogados recorrendo à Justiça do Trabalho para reconhecimento de vínculo empregatício. Essa tem sido uma ação recorrente e que, às vezes, contribui até pela questão da imagem do escritório na sociedade. Às vezes, escritórios que têm por objeto a questão trabalhista, por exemplo, se tem uma ação de um advogado pedindo reconhecimento de vínculo empregatício, uma condenação, além disso ter um impacto com relação às finanças daquela sociedade, isso também tem um impacto negativo perante a sociedade, que nós também temos que considerar nessa imagem que nós queremos transportar para os clientes e para a sociedade de uma forma geral. Então, hoje, essas ações judiciais na Justiça do Trabalho com relação ao reconhecimento do vínculo, ela tem se tornado mais usual do que acontecia antigamente. E eu vou falar com vocês, já caminhando para o fim, que uma das vantagens de se ter uma empresa para a exploração da atividade de prestação de serviço é, de fato, uma questão da legislação brasileira que isenta os dividendos na pessoa dos sócios. Então, os sócios,
a tributação do sócio, pessoa física, numa sociedade, ela é muito mais reduzida se ele tivesse faturando, vamos dizer assim, na pessoa física. Então, o fato dos dividendos serem isentos na pessoa física do sócio também é um fator de grande estímulo para a criação de pessoas jurídicas na exploração da atividade comercial. Então, nesse ponto, nós precisamos fazer algumas distinções. O prolabore, que seria o salário do sócio, esse prolabore é tributado, enquanto que os dividendos, eles são subtraídos da tributação. Tudo que concede benefício e isenção, vocês podem saber que o fisco tem um rigor com relação a isso, porque na medida que isso implica uma renúncia de tributação, eles vão com toda atenção na fiscalização desse fenômeno, tentando tirar daí uma arrecadação perdida em razão daquilo que a lei estabelece. Então, nesse universo do prolabore e dos dividendos, é muito importante que exista uma segregação muito precisa e objetiva do que é o prolabore e do que são os dividendos. Ter uma segregação não significa que o valor tenha que ser alto ou baixo. O valor não importa, pode ser um salário mínimo, pode ser R$2.000, o valor não é o importante. O importante é que haja uma segregação. Uma outra questão importante é que é muito comum os escritórios pagarem diretamente a despesa pessoal dos sócios. Então, entrega-se os boletos ali para a secretária e ela, através da conta do escritório, vai pagando as despesas pessoais do sócio. Isso para fiscalização, tanto da Receita quanto a Receita hoje, né, englobando o INSS, isso é considerado prolabore. Então, é preciso ter um cuidado de transferir esse valor para o sócio e o sócio paga diretamente essa despesa, sem que essa despesa saia do caixa do escritório. Isso vale para qualquer atividade de prestação de serviço. Eu estou dando o exemplo da advocacia, mas isso é em qualquer sociedade. E porque, se não houver essa segregação, a fiscalização do INSS entende que, diante da ausência de segregação, que tudo aquilo seria prolabore e que nada daquilo seria dividendo. É uma arbitrariedade, mas isso gera uma dor de cabeça que nós podemos evitar, fazendo com que a nossa contabilidade fique um pouco mais organizada, no sentido de segregar e no sentido de não fazer com que o escritório arque com essas despesas pessoais. Uma outra questão importantíssima é a necessidade de apuração do resultado no final do exercício. Então, muitos prestadores de serviço vão antecipando dividendos para os sócios durante o exercício financeiro, sem tomar o cuidado de, ao final do ano, fazer uma apuração de resultado para poder confirmar ou não aquele lucro que foi distribuído. Então, é muito importante que essa apuração seja feita, ainda que considerando o lucro com base no lucro presumido. A antecipação a título de dividendos não é proibida, ela pode ser feita, mas ela está condicionada a essa confirmação pela existência ou não de lucro no final do exercício. Se, no final do exercício, não houver essa comprovação de que a empresa deu lucro para distribuir para os sócios durante um ano, isso tem gerado vários processos de autuação nesse sentido, com relação ao excedente. Se foi distribuído mais do que lucrou, a legislação e a fiscalização entendem que esse excesso é prolabore, então ele deva ser tributado pelo imposto de renda e pela contribuição previdenciária. Então, é muito importante ter esse cuidado, ainda que não tenha um cuidado de uma apuração rigorosa com relação aos custos durante o ano, é importante considerar, ao menos, o lucro apurado com base no lucro presumido e distribuir o lucro que foi apurado de acordo com essa sistemática. O que exceder tem que ser ajustado para evitar fiscalizações e qualquer aborrecimento do fisco para com
os advogados e com os prestadores de serviço em geral. Por fim, eu só queria falar um pouquinho da pessoa física. Eu sou apaixonada pelas pessoas físicas. Eu acho que nós, tributaristas, somos muito negligentes com relação às pessoas físicas. Adoramos estudar questões de pessoas jurídicas, de grandes empresas. Depois ficamos sendo acusados de mercenários. Então, eu tenho um amor pelas pessoas físicas e sei que muitos advogados exercem a profissão nas pessoas físicas. Faço isso uma missão de vida. Então, na pessoa física, existem 2 regimes também, que é a declaração completa, onde se prevê a dedução de despesas que são autorizadas em lei. Olha como é que a pessoa física é injustiçada. A pessoa jurídica deduz as despesas que são necessárias à realização do seu objeto social. As pessoas físicas não podem deduzir as despesas necessárias à existência. Elas têm que obedecer um rol taxativo, que não tem nenhum compromisso com a subsistência. Nós não temos nenhuma dedução que contempla moradia, por exemplo. E será que tem jeito de nós vivermos sem morar? Então, em outros países, em outras legislações, existe a possibilidade de dedução dos aluguéis, dos juros do financiamento para aquisição da casa própria. E, no nosso caso, nós não temos nenhuma despesa nesse sentido. A única despesa que nós podemos deduzir limitadamente são as despesas médicas. Então, é por isso que eu tenho que levantar a bandeira das pessoas físicas. A pessoa física, advogado, ele tem a possibilidade de escriturar num livro antigo que chama livro caixa. O livro caixa, ele escritura tanto a receita quanto a despesa da pessoa física. A pessoa física que usa o livro caixa como forma de tributação, ela tem que somar o que ela recebeu no mês, oferecer a tributação por meio do carnê-leão. O recolhimento mensal é obrigatório, não é uma faculdade. Você não pode jogar tudo na declaração anual de ajustes. É preciso que você faça mensalmente. Lá na declaração vai gerar multa. Então, hoje a Receita tem um programa que é feito o download do carnê-leão. É muito facilitado. Você informa a receita do mês, o próprio programa calcula o recolhimento do imposto mensal como se fosse uma retenção na fonte. Só que nós não temos fonte, é o próprio contribuinte que se encarrega desse recolhimento. E também tem uma possibilidade de deduzir essas despesas que são inerentes à atividade da advocacia. Então, são despesas que a Receita classifica como despesas de custeio. São aquelas despesas necessárias à percepção do respectivo rendimento. Então, todas aquelas despesas efetivas do escritório, elas podem ser deduzidas no livro caixa para fins de apuração do imposto de renda da pessoa física. Só que muito cuidado. Então, se eu posso dar algum conselho para vocês, é que tenham muito cuidado nesse processo de apuração das obrigações tributárias. Tem hora que eu não sei se o fisco é leal conosco. Eu não vou negar, se vocês pegarem os relatórios de fiscalização, os advogados estão na mira do fisco, isso é uma verdade. Então, é preciso que nós tenhamos essa consciência dessa necessidade de termos um cuidado com todo o nosso processo de apuração dos tributos, de recolhimento dos tributos. Hoje nós vivemos um excesso de criminalização e isso é muito importante que nós conversemos. Muitos autos de infração que, da nossa opinião, é um simples não recolhimento do tributo, por vários motivos, não necessariamente um dolo, um interesse de fraudar, de sonegar. Esses autos de infração, principalmente previdenciários, geram multa agravada e têm sido objeto de representação para fins penais. Então, muitas pessoas estão tendo problemas criminais com relação aos procedimentos de apuração dos tributos. Então, é preciso que nós tenhamos muita responsabilidade com relação a isso. É preciso que a gente entenda que o mundo mudou e nós, tributaristas, ouvimos 2 teorias que nos causam sempre alguma espécime. As 2 teorias são: mas eu sempre fiz assim e todo mundo faz. Então, essas 2 afirmações de que sempre fiz assim e todo mundo faz, como se fosse
uma forma de se acobertar e de fundamentar um comportamento que não está adequado do tempo da fiscalização, são concepções que precisam muito ser alteradas nos dias de hoje. Porque hoje não basta dizer que a culpa é do contador, que foi o contador que fez errado. O gestor se responsabiliza criminalmente pelas estratégias tributárias que ele participa em alguma medida, e é preciso que ele tenha consciência disso. Então, para terminar, eu queria dizer que eu acho que a atividade empresarial, com relação a essa questão da apuração dos tributos, do recolhimento dos tributos, precisa fazer uma grande revolução, no sentido de que é necessário que nós façamos um planejamento estratégico da nossa atividade e que a gente considere ela na sua inteireza, e não em pequenos pontos de tributação ou não, economia daqui ou dali, mas que a gente tenha, de fato, um planejamento daquilo que nós queremos, da nossa profissão e dos clientes também no longo prazo. Com isso, eu encerro a minha fala. Agradeço muito a atenção de vocês. Espero que vocês tenham um excelente